E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai para mais um assunto agora dentro daquele módulo de apicultura básica, tá? Nós vamos falar sobre a introdução e a dispersão da abelha do gênero Apis mellifera aqui no Brasil, para que vocês tenham uma ideia de qual é o animal que a gente está trabalhando, as vantagens e desvantagens, e mais algumas informações sobre essa abelha e sobre a nossa atividade, ok? Introdução e dispersão das abelhas Apis mellifera no Brasil. A gente sabe que na época que o mundo estava se formando, tá? Praticamente os conjuntos eram aqui, ó, unidos, eram todos os continentes praticamente já grudados aí, e com o passar do tempo a gente teve uma separação. E basicamente entre o período Jurássico e Cretáceo, nós tivemos aqui no meio praticamente a separação do continente americano, tá? Da África e da Ásia. E aqui, basicamente, nesse meio aqui, ó, é que surgiram as abelhas Apis mellifera. Vou falar de uma forma bem simples e bem fácil, tá? E a gente teria que cair dentro da história aí da biologia lá para trás e demandaria muito estudo, mas eu vou passar para vocês o básico, porque vai ficar muito fácil de entender como é que essa abelha chegou e quais as características que elas trouxeram, tá? Então, bem no meio aqui desses dois períodos, a gente tem então o surgimento das abelhas, que é em torno de 100 milhões de anos. Algumas literaturas falam em 60, outras falam em 90, mas até 100 milhões de anos atrás é quando surgiram as abelhas. E elas surgiram aqui no continente africano, basicamente, no asiático e no europeu, tá? Que é aqui também. E aí, nós não tivemos, então, a Apis mellifera no continente americano todo aqui, tá? Essa aqui é a formação atual, e a gente, então, até a introdução delas, a gente não tinha, naturalmente, nunca tivemos Apis mellifera em todo o continente americano, desde aqui do Canadá, aqui em cima, até aqui a Argentina e o Chile, hemisfério sul total. Aqui é a Europa, tá? Algumas espécies vieram, principalmente aqui na região da ex-Iugoslávia e aqui da região da Alemanha, Polônia, e também temos a ibérica e temos aqui outros tipos de abelhas aqui no continente europeu que já estão, inclusive, hoje no Brasil, inclusive a Buckfast, que é uma europeia que foi desenvolvida aqui no Reino Unido. Beleza? Seguindo, aqui é o continente africano, a gente vai ver um pouco mais detalhado em relação às raças que tem aqui, tem várias raças de apis, e o que a gente pegou, que chegou no Brasil, que é a escutelata, ela veio aqui, ó, da região leste da África, que é bem mais longe. O Brasil está para cá, assim, ó, tá? Aqui é a costa oeste da África, que é mais perto do Brasil, mas as Apis mellifera scutellata vieram basicamente da região leste. Então, só para começar aí a trazer mais clareza sobre o assunto aí para vocês. Então, falei já sobre o surgimento das abelhas, que foi em torno de cerca de 100 milhões de anos atrás, ou seja, elas vêm evoluindo também ao longo desses anos, então é importante saber que elas têm uma percepção aí da natureza, do clima, de tudo que acontece no planeta Terra, elas têm uma sensibilidade muito grande, e é isso que eu utilizo para fazer o que eu chamo de leitura de enxame, ou seja, eu estou há 48 anos aqui nesse plano, nesse planeta. E elas estão há 100 milhões de anos. Então, imaginem o grau de conhecimento que elas têm em relação ao que ocorre com o planeta. Então, algumas mudanças que acontecem, por exemplo, no clima, na pressão atmosférica, talvez na Lua, podem interferir no comportamento da abelha em vários aspectos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. É um bichinho aí, é um animal com muita experiência de mundo. Então, a gente fica bem de olho nelas, porque elas sabem o que vai acontecer ali para frente, e a gente também vai entrar nesse assunto de leitura de enxame mais para frente, e vocês vão entender o que eu estou dizendo. O mel foi o primeiro adoçante natural, e isso criou, né, uma cultura de utilização desse produto, mas com a entrada da cana-de-açúcar aqui, esse assunto um pouco mais para baixo, a gente começou a ter uma perda do mel como adoçante. E a cana-de-açúcar foi ganhando espaço, principalmente nos países tropicais,
e inclusive era muito mais barato, né? É mais barato até hoje. Então as pessoas trocaram o mel pelo açúcar na época. E os egípcios são considerados os primeiros apicultores. O que é apicultor? Aquele produtor rural, né, que trabalha com abelhas do gênero Apis mellifera e utiliza técnicas adequadas para atingir bons resultados com as suas abelhas. E as principais aqui invenções, inovações, olha que interessante, aconteceram nos últimos 150 anos. A apicultura, apesar de ter mais ou menos 3.000 anos aqui com os egípcios sendo os primeiros apicultores, nós tivemos uma evolução, de fato, de 150 anos para cá, então é muito pouco, é muito recente a evolução. O que eu quero dizer com isso? Que abre um leque gigantesco aí de oportunidades para você trabalhar e faturar com a atividade. Aqui no Brasil, então, nós tivemos aqui provavelmente a introdução da Apis mellifera aqui no Brasil pode ter ocorrido na época em que os jesuítas estavam colonizando aqui boa parte do país. Porque sabe-se que eles, na Igreja Católica, nas missas, principalmente naquela época, utilizavam a cera de abelha para fazer as velas, que simboliza a pureza, né, um ser virgem. E então o pessoal da Igreja Católica fazia as missas com velas de cera de abelha. E os jesuítas já, né, criavam abelhas na Europa, e quando vieram para o Brasil, possivelmente também começaram a trazer os primeiros enxames, mas isso não tem assim, ainda muita certeza, porque não tem documento, mas existe uma suspeita de que foram. Oficialmente, foi basicamente aqui, ó, em 1839, é um caso interessante, porque as Apis mellifera, as primeiras, né, a Mellifera mellifera, daquela região da Alemanha e Polônia, foram introduzidas após Dom Pedro II, imperador do Brasil naquela época, autorizar a introdução de Apis mellifera no Brasil, solicitada pelo padre Antônio Pinto Carneiro. É muito interessante, né? Então, o governo federal naquela época já ficou aí interessado em melhorar a produção de mel no Brasil, que até então era feita pelas abelhas nativas e que tinha bastante. A gente chegou a exportar mel. Vocês podem ler o livro A História Econômica do Brasil, do Simonsen, e lá ele relata a exportação de mel do Brasil, ou seja, era mel de abelha nativa. Imagine a quantidade que tinha de abelha e de mel. E a gente já exportava, mas ainda era muito pouco. Então, com a introdução da apicultura, que é a criação racional de abelhas apis, a gente começou a dar um salto e as abelhas se deram muito bem aqui e se desenvolveram muito bem. Então, a gente tem essas três raças entrando no Brasil: a melífera mellifera, a cárnica e a ligústica, que é a famosa italiana. Em determinado momento, essas três raças aqui começaram a apresentar algumas enfermidades. E o professor Warwick Stephen Kerr, na época, grande cientista, foi pesquisar a questão das abelhas apis africanas e trouxe pela primeira vez aqui no Brasil, em 1956, rainhas Apis mellifera scutellata, fazendo com que houvesse um cruzamento com zangões europeus aqui do Brasil, na tentativa de melhorar um pouco a questão sanitária de doenças que estavam acontecendo, principalmente nosemose, e eles queriam também tentar um aumento de produção rápido, né? E o professor Kerr enxergou algumas características positivas na escutelata e trouxe as rainhas africanas. Não está muito claro como ocorreu essa dispersão, mas o fato é que essas abelhas instaladas, essas colmeias, colônias, instaladas na cidade de Rio Claro, começaram a soltar enxame, e aí a gente teve, então, uma dispersão muito rápida dessas abelhas agora já africanizadas. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Existem muitas versões dessa história, mas o fato é que elas dispersaram ali rapidamente. Aqui um pouco de cada uma, tá? A melífera mellifera, da ligústica, algumas características, e que a maioria das europeias são muito mansas, boas produtoras, mas ficou claro nesses últimos anos de experiência da reintrodução
das europeias aqui é que tem que ficar muito bem definido o objetivo que você quer alcançar introduzindo abelhas europeias novamente, tá? Há prós e contras, mas a gente não vai entrar nesse momento nessa questão. A gente só vai comentar que existe essa reintrodução dessas raças mesmas aqui no Brasil novamente, aliada aí à Buckfast, que é aquela que eu falei que foi desenvolvida lá no Reino Unido. Aqui o mapa, basicamente, das raças aqui na Europa, melífera, cárnica, ligústica aqui na Itália, a ibérica, que pega um pouquinho até ali quase chega na França, mas pega mais Portugal e Espanha, a caucásica, e aí aqui na África você tem várias espécies. Antigamente se pensava que as africanas aqui introduzidas no Brasil fossem as Adansone, mas fazendo um levantamento mais apurado, se concluiu que foi a escutelata que foi levada, então, para o Brasil. A capensis, que é uma abelha extremamente ruim de produção de mel, ela é muito prolífera, ela gosta de soltar muito enxame. Uns falam que tem, que foi introduzida, outros falam que não. A gente não tem certeza ainda se a capensis veio para o Brasil ou não. Então, e esse rápida dispersão causou alguns problemas, tá? De primeira ordem. Então, principalmente essa alta defensividade que ninguém sabia lidar com esse comportamento muito agressivo da nova abelha africanizada. E muita gente faleceu, houveram muitos acidentes aí com animais também, e ninguém sabia como fazer para controlar. Isso logo após a introdução da escutelata aqui no Brasil, da africana. Nós temos também uma alta tendência enxameatória. Ela gosta de... O que é enxameação? Enxameação é a divisão natural do enxame. Então, às vezes por falta de espaço e às vezes por característica genética, ele se divide e vai embora metade do enxame com a rainha velha. Isso é enxameação, ou seja, a reprodução natural de um enxame de Apis mellifera e de outros enxames também de outras espécies de abelhas. E a africana, e agora africanizada já no Brasil, ela tem uma tendência muito alta em enxamear, o que não é nada bom para a produção, porque você só na primeira enxameação perde pelo menos 50% do que poderia produzir de mel naquele ano. E nos primeiros 25 anos após essa africanização, ou seja, de 56 até ali, década de 70, a gente teve um decréscimo da produção de mel no Brasil, porque, primeiro, ninguém sabia lidar com essa abelha, e ela estava mais preocupada em enxamear do que produzir. Então, foi bastante interessante a queda na produção total de mel no Brasil e praticamente o fim da apicultura naquela época. Ninguém queria mexer com esse bicho tão brabo e um animal que estava aí causando tantos transtornos já no Brasil. E a gente também tem outra característica negativa aí, né, problemática na produção, que é uma irregularidade na produção em geral, seja de mel, rainhas, enfim, você não consegue ter uma padronização dos enxames como você consegue ter na europeia. Não significa que, né, não dá para utilizar a africanizada para produção de mel, muito pelo contrário. Mas ela tem essa questão e a solução é fazer sempre seleções de enxames, de colônias que apresentam sinais aí positivos que são benéficos para a produção e para o bolso nosso, né, também, porque essa irregularidade não é tão boa financeiramente falando, tá? Mas ela tem pontos favoráveis, que é a alta rusticidade, esse comportamento higiênico, e o degrooming, que ela retira ácaros do corpo das colegas, combate o pequeno besouro da colmeia também, expulsando o pequeno besouro da colmeia. Então é muito interessante, o pequeno besouro da colmeia é uma praga nova, aí, entrou no Brasil praticamente em 2019, 2018, e vem ampliando aí a sua área de infestação no Brasil. Mas as africanizadas mostraram que conseguem controlá-lo. Esse é um ponto favorável. Varroa também, as africanizadas conseguem controlar melhor do que as europeias. Tá? Não é que a africanizada não tenha nenhum tipo de doença. Tá? Ela vai apresentar praticamente todas,
mas muitas vezes num grau menor, tá? Não que ela seja imune a qualquer doença e enfermidade. E ela se adaptou muito bem ao nosso clima aqui, né, pessoal? Essa mistura entre as europeias e africanas, que deu a africanizada, elas se adaptaram muitíssimo bem aqui ao clima tropical do Brasil, Paraguai, parte da Bolívia e outros países mais ao norte. Bom, de qualquer forma, por incrível que pareça, nós conseguimos, assim que nós dominamos essa nova abelha, a produção de mel cresceu e cresceu bastante. Então, alguns começaram já a trabalhar em melhores técnicas, melhor equipamento para mexer com elas, macacões, fumegadores, tudo o que foi necessário para poder aproveitar agora esse material e fazer ela produzir e gerar dinheiro para quem está na atividade. Então, até os anos 80, muitos trabalhavam assim, ó. Muitos, não eram poucos, não. Inclusive, meu próprio bisavô, o vô Romão, trabalhava com caixotes assim, onde ele ia apenas colher o mel. Depois engarrafava e vendia ou dava de presente. Isso, a maior parte da apicultura era assim até os anos 80, ó, quando alguns técnicos começaram já a disseminar conhecimento aqui no Brasil para que pudesse melhorar essa situação, porque isso aqui é inviável economicamente, tá? Você trabalhar com comércio desse tamanho, muito grande esse caixote, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e aqui atrás, olha lá, já é uma colmeia Langstroth, a gente estava trocando aqui para esse produtor, mas existia aí, ó, até os anos 2000, gente trabalhando como se estivesse trabalhando na década de 80. E na mesma década ocorreu a legalização de alguns estabelecimentos, porque apareceram aí as legislações referentes ao beneficiamento da produção. Então, como que tem que ser um entreposto, o que que é um entreposto, o que é um apiário, o que construir, quantas salas, os nomes, etc. Então, foi na década de 80, mais precisamente em 1985, que surgiu a Portaria 06, que dá base até hoje em como você deve construir e conduzir o seu entreposto de mel e produtos das abelhas. Tá? Foi o início aí da legislação referente à apicultura. Tá? Então, começamos também pouco tarde, né? Na década de 80, foi logo ali, né? O pessoal fala. Nos anos 90 foi bastante interessante, porque começaram a aparecer esses produtos mais novos, inovadores, mel composto, lá com guaco, com própolis, com romã, etc. e tal, com extratos vegetais. Hoje não pode mais, a não ser que você torne esse produto um medicamento. Mas, pelo serviço de inspeção de produtos de origem animal, só podem ser extratos artificiais, a não ser o extrato de própolis. Esse você pode fazer ainda mel com própolis. Então, mas apareceram esses produtos nessa década de 90, tá? E mais investimentos em tecnologia também. Por exemplo, a gente começou a melhorar macacões. Esse aqui é um macacão bem antigo, né? Mas começamos a melhorar macacão, fumegador, luva, localização dos apiários, passamos a pensar em produtividade por colmeia. Muitas pesquisas começaram a ser realizadas no Brasil, com a Apis mellifera também. Então, foi um ano de bastante mudança e foi o ano que eu comecei, em 1997. Então, peguei bem esse começo do desenvolvimento e um pouco mais de profissionalização aí da atividade, tá? Agora, já nos anos 2000, a gente teve início da exportação de mel brasileiro, que foi por acaso, não foi talvez por um profissionalismo, né, da nossa atividade, mas a China e a Argentina, que eram os maiores e são ainda os maiores exportadores de mel ainda do mundo, na época ficaram proibidos de exportar mel para a Europa, principalmente, devido a uma contaminação por cloranfenicol, que é um antibiótico que era já proibido na Europa e foi encontrado no mel deles. Com isso, faltando fornecedores, os europeus encontraram no Brasil um estoque muito bom e acabaram, né, iniciando essa exportação de uma maneira assim bem forte. Eu me lembro muito bem quando começou, o preço do mel foi lá em cima porque faltava mel e alguns outros investimentos também começaram a aparecer dentro da nossa atividade. E isso tudo ainda com abelha africanizada somente. E ali por volta, mais ou menos nesse ano mesmo, um pouquinho mais para frente,
alguns produtores decidiram começar a reintroduzir a abelha europeia de novo no Brasil. E, como eu falei, existem prós e contras, pessoas que é um assunto ainda muito polêmico, mas que deve ser debatido porque apicultores que trabalham de uma forma muito séria, muito correta, têm tido bons resultados. Outros não tiveram sucesso, continuam só com a africanizada mesmo. Então, vai muito do comportamento do apicultor para ter sucesso com esse tipo de abelha e o comprometimento dele. Mas você pode ficar também somente com a africanizada, não há problema algum, tá? E no início talvez seja o recomendado porque é a abelha que a gente mais tem e é a abelha mais difícil de se fazer produzir. Então, é mais desafiadora. Meus alunos todos começaram com a africanizada, depois escolheram outros caminhos aí que pudessem trazer mais conhecimento. Então, algumas perspectivas para a gente finalizar aqui. A apicultura vem crescendo. A ideia do programa Apis Money é justamente ensinar vocês a serem muito profissionais dentro da atividade, independente da área que você trabalha, tá? Mas algumas perspectivas que eu vejo através dos relatos e das informações aí com fontes e tudo mais, é um aumento do número de colmeias. Esse aumento vem gradativamente aí a contribuir com o aumento da produção de mel também do Brasil, tá? Houve aí um aumento da produção e produtividade das colônias, porque aqui os apicultores estão procurando se tecnificar. O advento aí da tecnologia, internet, WhatsApp, melhorou muito a troca de conhecimento entre as partes. Ampliação de produtos com selo orgânico ou com identificação geográfica, como o mel do Pantanal, por exemplo, já é uma realidade e vem só aumentando e os produtores estão percebendo que é um baita de um negócio trabalhar com a linha orgânica ou uma linha especial com identificação geográfica ou com algum selo, por exemplo, do Tatu Canastra e Colmeias, que são apicultores que ajudam, produzem, né, mel e ajudam na preservação aí do tatu canastra, apesar dele dar uma dor de cabeça e um prejuízo muito grande. Mas se a gente usa técnicas corretas, a gente consegue minimizar ou até eliminar o ataque do canastra nas abelhas, beleza? Então, profissionalização dos apicultores, a cada ano, o apicultor está buscando mais conhecimento, só que precisaríamos ter muito, mas muito mais apicultores adquirindo o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui pelo Apps Money. Assim, a gente só está começando, vocês vão ver muita coisa ainda que o apicultor deveria saber. E às vezes ele fala: ah, não, eu já sei, meu pai me ensinou, meu avô me ensinou, não, isso aí não dá assim, isso aí dá assado, isso não dá retorno. Aí eu escuto diversas coisas, e por isso também um dos motivos que eu montei o programa para poder levar de fato uma informação que vai trazer resultado. E aí você vai conseguir realmente faturar com a apicultura de diversas formas. Aí é uma escolha que você vai fazer, mas com conhecimento pé no chão. O aumento do número de estabelecimentos certificados também para beneficiar a produção vem aumentando gradativamente. O aumento de consumo dos produtos apícolas também, principalmente pós-pandemia de Covid, tá? Permanência e ampliação dos produtos apícolas brasileiros no mercado internacional. A gente tem conseguido até ampliar o número de países aí que compram produtos de abelha aqui do Brasil. E deve continuar, porque o mercado externo é extremamente importante para manter uma comercialização adequada e preços internos, inclusive. Tá? A gente vai falar lá na frente sobre essa questão de comercialização, mas vai ser muito interessante, é bem interessante saber que a exportação ajuda muito aí a gente a faturar também e segurar preços do mercado interno e ampliar essa produção, oferecendo aí, ó, principalmente um produto de fato de qualidade, que não tenha praticamente nada, zero, né, de medicação, de medicamentos contra enfermidades, o que no mundo inteiro se utiliza para manter as abelhas vivas aí contra algumas enfermidades. A nossa aqui, a abelha, no nosso clima, ela não tem praticamente necessidade alguma, a não ser um controle de varroa, que é indicado, mas é feito principalmente com ácido oxálico, que é aceito até pela produção orgânica. Então é isso aí.
Esse assunto aqui foi a introdução e dispersão da abelha Apis mellifera no Brasil. Espero que tenham gostado e vocês podem também sair aí pesquisando pela internet fatos e pesquisas relacionadas a essa dispersão e muito mais informações a respeito desse tópico. Tem muito mais pela frente aí, tá, pessoal? Então, bons estudos aí para vocês e qualquer dúvida é só perguntar para nós lá. Até mais!